Hoje vim apresentar o trabalho sobre a história e a evolução dos computadores. Na antiguidade, os povos utilizavam muito o abaco nas atividades do dia a dia. Ele pode ser considerado a primeira máquina criada para cálculo, pois utilizava um sistema bastante simples e muito eficiente na realização de cálculos. Seu primeiro registro foi em 1500 a.C., pelos povos que constituíam a Mesopotâmia. As pessoas precisavam de um método mais eficaz para realizar essas contas, até que, em 1938, um padre chamado William Walker criou uma tabela chamada régua de cálculo para realizar multiplicações muito grandes. Teve base em sua pesquisa as pesquisas de John Napier. Napier desenvolveu várias propriedades matemáticas, chamou de logaritmos. Após isso, multiplicar, que era algo tão difícil, se tornou mais fácil. Apesar da régua ser útil, ela tinha os valores muito pré-definidos, o que não funcionava para calcular números que não tivesse na tábua. Então, em 1948, Blaise Pascal desenvolveu a primeira calculadora mecânica da história, a máquina de Pascal. A máquina também só realizava subtração e adição, o que não era o primeiro plano, por isso não foi bem acolhida na época. Tempos depois, Gottfried Leibniz, em 1992, conseguiu fazer a realização, a divisão, soma e raiz quadrada. Em todas as suas máquinas citadas, as operações já estavam programadas e não era possível acrescentar nada. Então, em 1801, Joseph Jacquard desenvolveu uma máquina que recortava tecidos de forma automática, já que ele gastava muito tempo fazendo essa tarefa manualmente. A máquina foi chamada de tear programável, já que ele conseguia programar ela. Em 1822, Charles Babbage publicou um artigo dizendo que tinha uma máquina capaz de calcular funções de várias naturezas muito facilmente. Esse projeto foi chamado de máquina de diferenças. Não pode ser implementado por problemas financeiros, pois no período Babbage lançou uma máquina chamada de engenho analítico, que aproveitava todos os conceitos do tear programável. A precisão chegava a 50 casas decimais, mas, novamente, não pode ser incrementada. George Boole pode ser considerado o pai da lógica moderna, pois ele desenvolveu em 1847 um sistema lógico que reduzia a representação de valores com dois algarismos, 0 e 1. Na sua teoria, o número 1 tem significados como ligado, ativo, existente, verdadeiro, e o 0 representa o inverso. Para indicar valores intermediários, é só usar 2 ou mais algarismos. O conceito de cartões desenvolvidos no tear programável foi muito útil para a realização de censo de 1890 nos Estados Unidos. Com isso, Herman Hewlett desenvolveu uma máquina que acelerou todo o processo de computação de dados, em vez de ficar marcando X com a caneta. Os agentes de censo perfuravam as opções no cartão. Isso fez o processo demorar muito menos. Aproveitando o sucesso da invenção, ele fundou sua própria empresa, a Button Martin Company, em 1896. Após muito tempo, ele faleceu e quando um substituto assumiu o lugar em 1916, o nome da empresa foi alterado para International Business Machine e mundialmente famoso, o IBM. Na primeira metade do século XX, vários computadores mecânicos foram desenvolvidos e, com o passar do tempo,
componentes eletrônicos foram adicionados aos projetos. Em 1931, Werner von Busch implementou em computador uma arquitetura binária, propriamente dita, usando os bits 0 e 1. A base decimal exigia que a eletricidade assumisse 10 volts, o que era muito difícil de ser controlado. Por isso, Busch usou a lógica de Boole, que somente 2 níveis de voltagem eram suficientes. A Segunda Guerra Mundial foi um grande incentivo no desenvolvimento de computadores, visto que as máquinas estavam se tornando mais úteis em tarefa de descriptação de mensagens inimigas e criação de armas mais inteligentes entre os projetos desenvolvidos no período. Os que mais destacaram foram Mark I, em 1944, desenvolvido na Universidade de Harvard, Estados Unidos, e em Colossus, em 1946, criado por Alan Turing. A primeira geração, em 1949 a 1956, foi criado o primeiro computador da história. Tinha como principal característica o uso de válvulas eletrônicas com dimensões enormes e que utilizavam quilômetros de fios, chegando a atingir temperaturas muito elevadas, o que frequentemente causava problemas de funcionamento. A maioria dos programas era escrita na linguagem de máquina. Em 1946, ocorreu o lançamento do Electrical Numerical Integrator and Calculator (ENIAC), desenvolvido pelos cientistas norte-americanos John Eckert e John Murdy. Era a máquina mais rápida da época, além de ser muito grande e muito pesada. A segunda geração foi de 1956 a 1963. Houve a substituição das válvulas eletrônicas por transitores, o que diminuiu muito o tamanho do hardware. A tecnologia de circuitos impressos também foi criada, evitando que fios e cabos elétricos ficassem espalhados. O IBM 7030, também conhecido como STRAC, foi o primeiro supercomputador lançado na segunda geração, desenvolvido pela IBM. A máquina executava cálculos em microsegundos, o que permitia até 1 milhão de operações por segundo. Dessa maneira, um novo patamar de velocidade foi atingido. Várias linguagens foram desenvolvidas para os computadores de segunda geração, como Fortran, COBOL e ALGOL. Assim, softwares podiam ser criados com mais facilidade. PDP-8 foi um dos microcomputadores mais conhecidos da segunda geração. Era mais básico, porém mais barato. A terceira geração vai de 1964 a 1971. Os computadores dessa geração foram conhecidos pelo uso de circuitos integrados, que permitiam que uma mesma placa armazenasse vários circuitos que se comunicavam com hardwares distintos ao mesmo tempo. Dessa maneira, as máquinas se tornaram mais velozes e com um número maior de funcionalidades. Um dos principais exemplos da terceira geração é o IBM 360/91, lançado em 1967, um grande sucesso em vendas na época. Ele foi um dos primeiros a permitir programação da CPU por microcódigo, então as operações usadas por um processador qualquer podiam ser gravadas através de softwares sem a necessidade de projetar todo o circuito de forma manual. A quarta geração foi de 1975 até os dias de hoje. É conhecida pelo advento dos microprocessadores e computadores pessoais, com a redução drástica do tamanho e do preço das máquinas, também conhecida pelas CPUs que atingiram o incrível patamar de milhões de operações por segundo, permitindo que muitas tarefas fossem implementadas. O Altair 8800, lançado em 1975, revolucionou tudo o que era conhecido como computador até aquela época. Com um tamanho que cabia facilmente em uma mesa em formato retangular, era muito mais rápido que os modelos anteriores. Com todo o boom do Altair, um jovem programador chamado Bill Gates se interessou pela máquina, criando a linguagem de programação Altair Basic. O computador funcionava com cartões de entrada e saída, sem uma interface gráfica propriamente dita. Vendo o sucesso de Altair, Steve Jobs, fundador da Apple, sentiu que faltava algo no projeto. Apesar de suas funcionalidades, o computador não era fácil de ser utilizado.
O Apple I, lançado em 1976, pode ser considerado o primeiro computador pessoal, pois acompanhava um pequeno monitor que exibiu o que estava acontecendo no PC. Como o sucesso da máquina foi muito grande, em 1979 foi lançado o Apple II, que seguia essa ideia. Na mesma linha, os computadores Lisa, 1983, e Macintosh, 1984, foram os primeiros a usar mouse e têm interface gráfica como conhecemos hoje, com pastas, menus e área de trabalho. Paralelamente à Apple, Gates fundou a Microsoft, que também desenvolvia computadores. No começo de sua existência, no fim dos anos 1970 até meados dos anos 1980, ele usou as ideias contidas nas outras máquinas para construir as próprias. Por esse motivo, Gates acabou criando uma parceria com Jobs, e após algum tempo copiou toda a tecnologia gráfica do Macintosh para o seu novo sistema operacional, o Windows. Macintosh e o Windows se tornaram fortes concorrentes. Com a demissão de Jobs da Apple, a empresa acabou muito enfraquecida, e a Microsoft se tornou a líder no mercado de computadores pessoais. Concluindo isso aqui, o desenvolvimento dos computadores vem crescendo dia a dia, a tal grau que é quase impossível mencionar todos os avanços que alcançamos nos últimos anos. A cada dia, os computadores são de menor tamanho e custo. Em um futuro, se poderá construir... Bom, o desenvolvimento dos computadores vem crescendo dia a dia, a tal grau que é quase impossível mencionar todos os avanços que alcançamos nos últimos anos. A cada dia, os computadores são de menor tamanho e custo. Em um futuro, se poderá chegar a construir robôs que possam